Oi, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda, sou licencianda em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou bolsista do PIBID e hoje eu estou aqui com vocês para a gente fazer algumas questões do Enem sobre geometria espacial. Então, eu vou aconselhar que vocês leiam a questão, tentem fazer e depois acompanhem a resolução e mandem as dúvidas, postem nos comentários para a gente ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. Um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Então, já vou até desenhar aqui um cilindro que vai ser o nosso tanque, certo? Bem, imagem meramente ilustrativa. Então, aqui a gente tem o nosso cilindro. Ele fechado. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Então, olha só, vamos ver as informações que ele deu. Ele falou que o nosso tanque tem 2 metros de profundidade, ou seja, a altura desse tanque é de 2 metros. E ele falou que ele comporta 5 peixes para cada metro cúbico de água. É como se fosse o volume ali daquele tanque. Então, 1 metro cúbico daquele tanque comporta 5 peixes. Vamos anotar essa informação aqui, ó. Um pouquinho em cima para a gente ter espaço. 1 metro cúbico comporta 5 peixes. Então, vamos continuar. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar sua profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de... Então, olha só. A gente tem que o tanque comporta 750 peixes. Ele vai aumentar esse tanque, porque ele quer colocar 900 peixes dentro desse tanque. Só que como que ele vai fazer esse aumento? Ele não vai alterar a altura, ou seja, a profundidade. Ele vai alterar a base, ou seja, o raio ali da nossa circunferência. Então, é isso que ele vai mudar. E aí, quer saber de quanto vai ser esse aumento do raio do tanque. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual o raio do tanque agora e qual tem que ser o raio para comportar 900 peixes, certo? Então, vamos lá começar. Primeiro, a gente vai descobrir qual o raio atual do nosso tanque. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai descobrir o volume do tanque. Porque, olha só, aqui a gente sabe que para cada metro cúbico comporta 5 peixes. Então, a gente vai descobrir para quantos metros cúbicos são necessários para comportar 750 peixes, que é a quantidade de peixes que a gente tem agora. Então, como que a gente vai fazer isso? Regra de 3 básica. Se para 1 metro cúbico a gente comporta, o tanque comporta 5 peixes, isso quer dizer que para quantos metros cúbicos, ou seja, para x metros cúbicos, ele comporta 750 peixes. E aí, ó, a gente multiplica cruzado, vai ficar 5x é igual a 750. X é igual a 750 dividido por 5, que é igual a 150. Então, x é igual a 150 metros cúbicos. Ou seja, o volume desse cilindro aqui, do cilindro atual que a gente tem, do tanque, é de 150 metros cúbicos. Só que ainda não é isso que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir, ele me pediu o aumento da medida do raio do tanque. Então, agora a gente tem que descobrir o raio atual. Como que a gente vai descobrir isso? Olha só, a informação que a gente tem, que a gente acabou de descobrir, é que o volume atual do cilindro é 150 metros cúbicos. Como que a gente calcula o volume de um cilindro? A gente calcula a área da base vezes a altura. Então, o volume de um cilindro
é a área da base vezes a altura. E a área da base, ela é dada por como? Nesse caso, a gente tem a base como um círculo, né? Circunferência, o formato de uma circunferência, e a área é dada por πr ao quadrado. R ao quadrado vezes h. Então, o volume de um cilindro a gente calcula fazendo π vezes r ao quadrado vezes h. Então, como que a gente vai descobrir agora o raio atual? A gente vai colocar, ó, que π r ao quadrado vezes h é igual a 150, que a gente sabe que é o volume do nosso cilindro. Ok? O π, ele falou para considerar como 3. O r é o que a gente quer descobrir, então só vou repetir aqui, r ao quadrado. O h é 2, e isso é igual a 150. Então, aqui a gente tem que 6r ao quadrado é igual a 150. Então, vou passar essa continha para cá. Vai ficar r ao quadrado é igual a 150 dividido por 6. R ao quadrado é igual a 25. R ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 25. Aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, porque eu coloquei que R ao quadrado é igual a mais ou menos 25. Só que a gente está falando de medida de raio, então não tem como essa medida ser negativa. Ou seja, aqui o R vai ser só positivo, tá? Então, o R vai ser a raiz de 25, que é 5. Então, 5 é a medida do raio que a gente tem agora. Ou seja, quando o tanque comporta 750 peixes, o nosso raio do tanque, né, é 5. Mas ainda não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer o aumento. Ou seja, essa diferença que vai dar do raio agora para o raio que ele vai ter depois, que ele vai aumentar a capacidade do cilindro, né? Então, o raio vai aumentar. Então, a gente tem que agora encontrar esse raio futuro, vamos chamar assim. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo o mesmo procedimento. A gente quer que o tanque comporte 900 peixes. Então, vamos, regrinha de 3 de novo, ó. Então, 1 metro cúbico comporta 5 peixes. Peixes. Então, quer dizer que x metros cúbicos comporta 900 peixes. Então, ó, multiplica cruzado. 5x é igual a 900. X é igual a 900 dividido por 5, que é igual a 180. Então, 180 metros cúbicos é a capacidade do tanque que a gente precisa para comportar 900 peixes. Então, qual que vai ser o raio? Mesmo procedimento, ó. O volume do nosso cilindro vai ser de 180, que é igual a π r ao quadrado vezes h. Então, 180 é igual a... O π a gente está considerando como 3. O r é o que a gente quer descobrir e a altura vai continuar a mesma, que é 2. Então, vai ficar r ao quadrado é igual a 180 dividido por 6, que é 30. Então, r é igual a raiz de 30. Aqui é o mesmo caso. O r tem que ser positivo porque a gente está tratando de medida, de raio. Então, não tem como ser negativo. Então, raiz de 30 vai ser o nosso novo raio. Só que ele quer saber o aumento da medida do raio do tanque. Quanto aumentou? Ou seja, esse aumento a gente vai calcular o tanto que a gente vai ter depois que aumentar, menos o que a gente tinha antes. Ou seja, o aumento vai ser
raiz de 30 menos 5. Letra A. Ok? Então, vamos para o próximo. Mesma coisa. Pausem, tentem fazer e depois vocês seguem o vídeo. Ok? 2. No desenho técnico, é comum representar um sólido por meio de 3 vistas: frontal, perfil e superior. Frontal, frente, perfil é de lado e superior à vista de cima. Resultado da projeção do sólido em 3 planos perpendiculares 2 a 2. A figura representa as vistas de uma torre. Então, aqui a gente tem a vista frontal de uma torre, a vista perfil da torre e a vista superior. Com base nas vistas fornecidas, qual figura melhor representa essa torre? Então, vamos analisando as alternativas mesmo. A gente analisa a imagem que ele deu e depois a gente vai analisando as alternativas juntos. Olha só. Observa que a vista frontal e a vista perfil, ela é igual. Então, quer dizer que conforme se eu girar o meu sólido, a minha vista, assim, de lado é sempre a mesma, tá? E na vista superior, a gente tem aqui a base desse sólido. E aqui é a parte superior, que olha só, ela é como se ela tivesse tipo uma bordinha aqui, ó. Então, isso a gente pode observar nas alternativas. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro, começar analisando de acordo com a vista superior. Vamos ver qual tem essa bordinha na parte de cima. O A tem, aqui ó, a mesma bordinha, tá vendo? O B não tem, aqui fica liso, como por exemplo, assim, não sei se dá pra ver, não tem nada, tá vendo? É só essa partezinha redonda mesmo, não tem essa borda. O C também não tem, então vou eliminar o B, vou eliminar o C. O D tem, tá vendo que aqui até tem essa bordinha, mas ele é quadradinho aqui em cima. E a gente não vê isso na vista superior. Então, a gente pode eliminar o D também. E o E também tem a bordinha, certo? Então, agora faltam a letra A e a letra E. E a gente vai concluir qual que é a certa pelas outras vistas, né? Que é a frontal e a de perfil. Olha só, se a gente tivesse que desenhar a vista frontal e a vista perfil desse sólido, seria assim, ó, mais ou menos assim. Pelo que a gente está vendo aqui, certo? Ele faz uma curvinha do lado. Se a gente fosse desenhar desse sólido aqui, vamos supor que a gente não tem as imagens. A gente desenharia assim, que é exatamente a vista que a gente tem. Então, a resposta certa é a letra E. Ok? Então, assim, analise igual, por exemplo, aqui eu posso analisar essa bordinha. Então, eu analisei qual tinha a bordinha. Sobrou 2 alternativas. Então, olhando para esse sólido, eu mesmo vou tentar desenhar. Como eu desenharia essa vista? Faz essa comparação. Ok? Então, vamos para a próxima. 3. Num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Então, aqui a gente tem um recipiente em forma de paralelepípedo. A água está até aqui, ó, 8 centímetros e tem um objeto que está boiando. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Então, olha só, aqui a gente tem o recipiente com água até 8 centímetros e está falando que para tirar esse objeto que está boiando, essa água tem que estar até 15 centímetros. Então, olha só, a altura do paralelepípedo é 17 centímetros. Para conseguir tirar esse objeto, a água tem que estar mais ou menos aqui, ó. Ótimo desenho. Até aqui, que eu vou colocar, é o 15. Tudo aqui tem que estar em 15 centímetros. Certo?
E como que essa água vai subir? Colocando bolinhas de volume 6 centímetros que vão ficar submersas, ou seja, elas não vão boiar. Vamos ver o que ele quer. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas é de, ou seja, quantas bolinhas eu tenho que adicionar nesse recipiente, de modo que quando eu adicionar essas bolinhas eu consiga retirar o objeto, ou seja, a minha água vá para o 15 centímetros de altura. Então é isso que eu quero saber, quantas bolinhas. Então vamos lá. Ele me deu as informações da bolinha em volume, ou seja, ele falou que cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos de volume. Essas bolinhas vão encher o recipiente. Então, vamos descobrir quanto de volume que a gente precisa para chegar lá no 15. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ver o volume que a gente tem de água, certo? O volume de um paralelepípedo. Quer ver? Um volume paralelepípedo. Como que a gente calcula? É a área da base vezes a altura, certo? A área da base, nesse caso, é base vezes a altura, né? Vou colocar comprimento vezes a largura e vezes a altura. Repete o H aqui. Então, é assim que a gente calcula o volume de um paralelepípedo. E aí, vamos calcular primeiro o volume que a gente tem. Temos, para saber, então, ó, a base é esse retângulo aqui, que tem comprimento 4 e largura 3. Então, 4 vezes 3 vezes a altura. A gente tem a água aqui até os 8 centímetros. Então, 4 vezes 3 vezes 8, que dá 4 vezes 3, 8, vezes, 4 vezes 3, 12, vezes 8, 96. Deixa eu conferir isso. Então, a gente tem 96 centímetros cúbicos de água, né? E onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar na altura 15, né? Que é a única coisa que vai mudar. Porque a base vai continuar a mesma. Então, ó, a gente quer chegar nesse volume. 4 vezes 3, que é a área da minha base, que continuou a mesma, vezes 15, que é a altura que eu quero chegar. 4 vezes 3, 12, vezes 15, 50, 180. 180 centímetros cúbicos. Então, ó, a gente tem 96 centímetros cúbicos de água e a gente quer chegar no 180. Ou seja, quanto falta? Quanto de volume falta de água ali? Falta 180, que é o que a gente quer, menos 96, que é o que a gente tem. Ou seja, faltam 84 centímetros cúbicos. E como que a gente vai completar esses 84 centímetros cúbicos? Colocando bolinhas de volumes que possuem 6 centímetros cúbicos cada. E ele quer saber a quantidade mínima de bolinhas. Ou seja, a gente vai descobrir essa quantidade de bolinhas fazendo 84, que é o volume que a gente quer, dividido por 6, que é o volume de cada bolinha. Então, 8 dividido por 6, 1. Sobra 2. Abaixo 4. 6, 2, 18, 24. Dá 4. E sobra 0. Ou seja, a gente precisa de, no mínimo, 14 bolinhas para conseguir retirar esse objeto. Letra A. Beleza? Último. Ó, uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água tipo A. Então, olha só. A gente tem
duas caixas d'água de formato cilíndrico. Eu vou desenhar aqui de cores diferentes. Elas são diferentes. Talvez eu desenhe um pouco igual, mas é só para ilustrar mesmo. Vou tentar fazer aqui. Então aqui a gente tem a caixa d'água do tipo A e a caixa d'água do tipo B. Certo? Então olha só. Elas possuem o mesmo cilindro. Então vamos anotar essas informações aqui. Ó. O volume da A é igual ao volume da B. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então, vou pôr aqui, ó. Vou pegar essa informação. Vamos anotar ela aqui, ó. A altura, eu vou chamar H do tipo B, é igual a 25% da altura do tipo A, certo? Só que 25% a gente pode escrever como 25 sobre 100 da altura da A, né? E a gente ainda pode escrever de um outro jeito, que é simplificar essa fração aqui, dividir por 25, tanto o numerador quanto o denominador, que aí vai ficar 1/4 da altura do cilindro A. Então, a altura do cilindro B é 1/4 da altura do cilindro A. Ou, se a gente passar esse 4 multiplicando para lá, ó, fica aqui 4 vezes a altura do cilindro B é igual à altura do cilindro A, tá? Ou seja, o cilindro A aqui, ó, ele é mais alto um pouquinho. Mas aqui é só para ilustrar mesmo. Então, vamos continuar. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... Então, ó, aqui ele está falando que o raio dessa caixa d'água aqui é R. Aí eu vou chamar o raio da caixa d'água B, que é o que a gente quer descobrir, de RBzinho, tá? E como que a gente vai descobrir isso? Olha só as informações que ele deu pra gente. Ele falou aqui, ó. O volume do A é igual ao volume do B. Qual que é o volume da caixa d'água A? Como que a gente calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Então, ó, o volume do cilindro A é a área da base de A. A área da base é o quê? É πr ao quadrado. Então, é π rzão ao quadrado vezes a altura, certo? Que eu vou pôr aqui como HA. E o volume do cilindro B é a mesma coisa, porque é um cilindro. Então, é a área da base vezes a altura. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a gente está fazendo o cilindro A e aqui o cilindro B. Então, o raio é diferente e a altura também é diferente, tá? Então, ó, a área da base do cilindro B é π RBzinho aqui, para a gente conseguir diferenciar, ao quadrado vezes a altura de B, que é do cilindro B. Certo? Então, olha só. A gente quer descobrir esse cara aqui. Ó, então, o raio da caixa d'água do tipo B é isso aqui que a gente quer descobrir. Sem esse quadrado, né? A gente quer descobrir esse valor. Então, eu vou isolar ele, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou repetir ele aqui. RB ao quadrado. Vou passar esse π e esse h de B dividindo para cá. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes a altura do cilindro A dividido por π vezes a altura do cilindro B, certo? Aqui o π pode cortar com π, então vai ficar RB ao quadrado é igual a R ao quadrado H sobre HB.
Aqui tem uma coisa que a gente podia até ter substituído antes, só que eu acabei esquecendo. Olha só. O HA, a gente viu aqui, ó, que ele é igual a 4HB. Então, eu posso substituir isso aqui. Então, vai ficar o raio do cilindro B ao quadrado é igual a R ao quadrado vezes 4HB. Dividido por HB. Que aqui pode sumir também. Então, a gente tem que RB ao quadrado é igual a R ao quadrado vezes 4. Então, tirando a raiz, passando a raiz ali, o raio do cilindro B é igual a raiz de R ao quadrado vezes 4. Aqui é uma multiplicação, então pode ser igual a R ao quadrado vezes a raiz de 4. Então, o raio do B é igual a raiz de R ao quadrado é R, e raiz de 4 é 2, né? Então, R vezes 2, que é 2R. Letra B. Então, o raio da caixa d'água do tipo B é igual a 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. Ok? Então, é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem uma boa prova. Beijo, se cuidem.